Olá, bem-vindo à aula de número 6 do curso Introdução aos Direitos Humanos. Nessa aula, nós vamos continuar nossa discussão sobre valores fundamentais aos direitos humanos em uma relação direta com a realidade brasileira. Durante muito tempo, a humanidade viveu sob formas de domínios tirânicos, nas quais o imperador ou um rei comandava com poderes totais. As lutas contra as tiranias levaram à invenção moderna das liberdades que hoje conhecemos. As ideias de que o poder emana do povo e de que temos o direito de lutar contra as mais variadas formas de opressão motivaram as primeiras revoluções modernas e estão na base dos valores que fundamentam os direitos humanos. Quando observamos a realidade vivida nos dias atuais, podemos compreender que o ideal de liberdade sofre outros tipos de contradições e que essas contradições estão ligadas fortemente à igualdade e à coletividade. No ano de 2022, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar apontou que 33,1 milhões de brasileiros não têm garantido o que comer. Segundo o IBGE, o Brasil alcançou 62,5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Dessas, 17,9 milhões estão vivendo em extrema pobreza. Ou seja, em 2022, a cada 10 brasileiros, cerca de 3 viviam abaixo da linha da pobreza e 1 em condição de extrema pobreza. O desemprego no Brasil atingiu, em 2022, 9,3%. E o número de pessoas maiores de 15 anos de idade não alfabetizadas passa dos 10 milhões de brasileiros. Além disso, 1 em cada 3 brasileiros não tem condições dignas de moradia. São cerca de 54 milhões de pessoas vivendo em condições de moradia inadequadas. Dados como esses demonstram que, como sociedade, ainda estamos distantes dos valores de igualdade e liberdade. É interessante que toda vez que se fala em direitos humanos, você se lembra da violação dos direitos humanos. E quando se fala em violação dos direitos humanos, no imaginário das pessoas, passa por alguém que violou. Daí você buscar a reparação, buscar justiça porque alguém violou. Porém, existe um grupo de violações dos direitos humanos que são difusas. Quem é o responsável pela miséria no país? Pelas favelas, pela falta de saneamento básico? Pela falta de estrutura de acesso à saúde? Quem é o responsável? No Brasil, isso é escandaloso, que nós chamamos dos valores sociais, econômicos, culturais, dos direitos humanos, sociais, econômicos, culturais, onde tem uma violação profunda em termos de salário, de moradia, de saúde, de educação, né? Que acaba passando meio insensível mesmo para aquelas pessoas que lutam pelos direitos humanos liberais, né? Ou civis, política, liberdade de expressão, né? Pela democracia formal e assim por diante. Então, no Brasil é fundamental que toda vez que se fale de direitos humanos, se dê um destaque para essas violações no campo social e econômico. Bom, o Brasil é reconhecidamente um país de uma desigualdade humana abissal, né? Se você olha os dados globais da riqueza e da distância entre os ricos e os pobres, né? O Brasil é meio uma classe média mundial, assim, né? E, portanto, é meio visto da classe média, né? A gente se mira no rico, né? Mas está muito mais próximo do pobre, né? E a pobreza significa violação de direitos. Se você não tem as mínimas condições materiais, você não tem liberdade, nem de ir e vir, nem de
realizar-se e desenvolver os melhores aspectos da sua personalidade, que é também algo desejável, nem de se educar adequadamente, nem de participar politicamente de forma adequada. Então, acho que dentro das inúmeras contradições que é a nossa situação aqui no Brasil, nós temos aqui uma grande oportunidade, tá? De fazer com que dentro desse nosso território, por meio das nossas ações, de um plano talvez brasileiro, né? Que se garanta esses direitos que preservam a vida. Porque veja bem, mortos não usufruem direitos, só usufruem direitos os vivos. E é preciso manter a vida, sem vida não tem direito. Tá? E quando a vida se vê ameaçada, a discussão migra de uma discussão dos direitos e do nosso horizonte utópico para uma discussão muito estreita do que eu tenho que fazer agora para sobreviver. E aí tampouco você vai falar em direitos e em realizar horizontes utópicos, né? De modo que eu vejo um momento bastante crítico dessa situação, né? Porque também, por um lado, no Brasil e no mundo, os direitos não cessaram de ser ampliados, né? De 48 para cá, quantas declarações, quantos novos âmbitos não foram abrangidos pelos direitos. E por outro lado, mesmo aqueles direitos políticos e civis expressos na Declaração de 1789, nem sempre, né, ou muito frequentemente são violados. Então nós vemos uma situação muito contraditória. É importante notar que a liberdade, os direitos civis e o livre mercado, sem igualdade material e cultural, culminam em um cenário de recomposição da dominação política por meios econômicos ou culturais. Para os pensadores liberais, a essência dos direitos consiste em direitos negativos, ou seja, o Estado não deve violar esses direitos. Eles consistem em direitos voltados para a liberdade dos indivíduos, como ir e vir, ter propriedade e liberdade de pensamento. Esses direitos evitam que governantes extrapolem seu poder, interferindo na vida e nas liberdades individuais. A liberdade, no âmbito dos direitos negativos, consiste em ausência de impedimentos. Quanto menos impedidas são as ações individuais, mais liberdade teria um indivíduo. O problema, que rapidamente foi percebido, é que as desigualdades sociais, culturais e econômicas faziam com que a liberdade de uns fosse muito maior que a de outros. Por exemplo, todos temos, sob a forma da lei, liberdade de ir e vir. Mas quem tem muito poder, o dinheiro, pode ir onde quiser, enquanto quem não tem poder, o dinheiro, não consegue se deslocar livremente. Por esse motivo, as lutas sociais de trabalhadores, mulheres e povos oprimidos geraram uma concepção ampliada de liberdade, não mais limitada às ações individuais, mas pensada como um conjunto de direitos coletivos. Aqui há a ideia de uma universalização que deveria ser garantida pela ação do Estado, dando condições mínimas de igualdade. Esses direitos implicam que o Estado elabore políticas públicas para garantir sua efetividade. Além disso, sua dimensão coletiva significa que todos devem poder usufruir igualmente as liberdades que eles garantem, independentemente de ser rico ou pobre, homem ou mulher, branco ou negro. Aqui aparece um ponto muito sensível dos direitos humanos. Eles são pensados como indivisíveis, interdependentes e interrelacionados, ao menos desde a Declaração de Viena. Mas se o respeito às liberdades individuais leva à desigualdade econômica, cultural e social, como compatibilizar a promoção da liberdade para o indivíduo e para as coletividades? Os direitos humanos são históricos, são construções humanas cujo aperfeiçoamento e realização dependem de transformações na sociedade. Os direitos humanos e suas características de indivisibilidade, interdependência e interrelação não são uma fórmula pronta para ser aplicada. São horizontes desejáveis, mas que ainda não se demonstraram realizáveis nem nas experiências capitalistas, nem nas experiências históricas do socialismo, para a conciliação de liberdades individuais e igualdade. Assim,
Compreender os direitos humanos criticamente nos leva a considerar que ainda não vivemos em um mundo que respeita universalmente os direitos de todas as pessoas, nem em um mundo em que a liberdade e igualdade são compatíveis. Mas é justamente a intenção de criar uma sociedade em que estejamos livres tanto da carência material como das mais diversas formas de opressão e do medo que nos leva a defender criticamente os direitos humanos. Espero que tenha aproveitado essa aula. Te espero no próximo vídeo. Até mais!